E se eu te dissesse que aquela sua dor nas costas persistente ou aquela ansiedade que surge do nada não são um problema real, mas sim um sintoma de uma crença da sua mente? O seu corpo é o palco onde as suas crenças se apresentam. Hoje eu vou te ensinar a ler esse roteiro e a identificar qual pensamento que está gerando esse desconforto físico ou essa emoção indesejada. Quando você vive uma experiência na sua vida forte, ou às vezes não tão forte, mas repetitiva, isso vai vir junto com uma emoção. A leitura que você fizer dessa situação, o pensamento que você tiver, isso tudo ele vai gerar uma crença. Ou seja, uma experiência intensa ou repetitiva, mais uma emoção, mais um pensamento, eles vão gerar uma crença. Se essa experiência, se essa emoção foi boa, essa crença vai ser uma crença boa, que vai te ajudar. Se essa experiência, se essa emoção for desagradável, desconfortável, essa crença vai ser negativa. E essas crenças, elas vão ficar armazenadas lá no seu subconsciente e vão programar como a sua vida vai funcionar dali para frente. Se a crença for limitante, você vai ter uma vida limitada com potencial limitado. Profundo, né? Eu vou te ajudar a entender como isso funciona, como afeta a sua vida, e eu vou te passar uma técnica muito simples e rápida que eu uso no set terapêutico para te ajudar a identificar quais são as crenças que estão por detrás desses desconfortos. Olá, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. Para você entender como funciona uma crença, como que a gente cria uma crença, eu vou dar um exemplo meu. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo, não sei exatamente, mas lá por volta da 3ª série. Então, a gente estava fazendo alguma atividade antes do recreio e aí deu o sinal do recreio. E aí a gente precisava fazer uma pintura, a professora queria fazer uma decoração para a sala, alguma coisa, expondo algumas coisas pintadas. E eu e um colega, a gente se propôs a ficarmos pintando. Não lembro exatamente o que era o desenho, durante o recreio, enquanto o pessoal saía. E ok. E eu nunca ninguém tinha me ensinado como pintar. Então eu fui lá e pintei do meu jeito, esse meu colega pintou do meu jeito, e eu acho que um pouco antes do recreio terminar, a professora veio e viu que as nossas pinturas não estavam legais. Porque assim, tinha um tanto pintado num sentido, outro tanto no outro sentido. Tinha algumas áreas do que a gente estava pintando em branco, que não tinham sido bem cobertas. E aí, acho que tinha alguns alunos que viram isso também, viram esse comentário da professora. E foi desconfortável, mas ela foi atenciosa, ensinou que a gente tinha que pintar tudo no sentido, que tinha que cobrir tudo, a área que estava sendo pintada. E aí eu e esse meu colega, a gente continuou a pintura corrigindo, porque a pintura de nós dois estavam feias, né? E eu passei a passar o lápis mais forte ali, preencher o espaço em branco, e em alguns momentos fazendo sentido contrário, mas estava preenchendo todo o espaço ali. Depois alguns alunos retornaram e olharam. Um falou, o do Diogo tá mais bonito, a pintura e tal. Outro falou, não, mas o do fulano lá, ele tá pintando certinho, na direção correta. Tá, mas como essa situação gerou uma crença para mim? A leitura que eu fiz, que era de acordo com o que a criança tinha habilidade para lidar naquela época, era aquela experiência me gerou uma sensação de uma certa humilhação, que me gerou um pensamento do tipo, eu não precisaria estar fazendo isso, não precisaria estar passando por isso. Qual a crença isso me gerou? Não vou fazer nada extra para me expor, para não correr o risco de sofrer. E para você ver como a vida vão acontecendo situações na vida da gente que a gente vai acabar reforçando isso. O que aconteceu comigo? O meu pai, ele foi bancário por muitos anos, ele foi bancário do Bamerinos, depois o HSBC comprou o Bamerinos, ele foi pro HSBC e depois de um tempo foi mandado embora. E aí assim, quando meu pai foi mandado embora,
A leitura que ele fez, ele, me dediquei um monte pro banco, trabalhava um monte, fazia um monte de coisa, fazia hora extra, e realmente ele trabalhava até tarde, muitos dias e tal, ele tinha uma função administrativa que exigia essa demanda dele, e aí de repente, uma hora do nada, o banco só pegou e meteu o pé na bunda. Então, qual a leitura que eu fiz dessa situação do meu pai? Meu pai se dedicou, fez um a mais, a hora que o banco não queria mais, simplesmente descartou. Então, não tem por que ficar fazendo a mais. Então, essa crença, esse tipo de crença, embasou a minha vida. Então, sempre quando eu estava relacionado a trabalho, por exemplo, eu fui trabalhar com dança de salão depois. E eu era contratado para dar aula de dança. Então, sempre estava buscando melhorar as minhas aulas, aprender, desenvolver, tentar dar uma aula diferente, mais divertida e fazer isso muito bem feito. Mas tudo que eu tinha que fazer além da aula, eu evitava no máximo. Então, coreografar alunos para espetáculo de final de ano, fazer uma apresentação de dança. Então, para mim, me remetia àquela crença do tipo, eu vou me expor fazendo algo que eu não sou contratado, e aí eu posso sofrer com isso. Que isso gerou de resultado na minha vida? Eu nunca fui além do trivial. Então, eu poderia ter ganhado experiência com essas situações, poderia ter me mostrado mais com isso, de repente ter tido oportunidades melhores. Então, isso sempre me limitou. Entenderam como funciona uma crença? Trazendo para uma analogia do computador, por exemplo. O nosso corpo, ele é um hardware. Então, ele é a parte física, onde as coisas acontecem. A crença é como se fosse um programa. Então, quando você coloca esse programa lá, essa crença, ela não fica lá escondidinha. Ela fica ali girando, rodando. Por exemplo, se você acredita que o mundo é um lugar perigoso, então a sua mente ela está constantemente buscando ameaças. Você nem percebe, mas esse software ele continua rodando. Quando esse software identifica algo, mesmo que seja um pensamento seu, não tenha nada de concreto que case com aquela crença, que justifique aquela crença, então ele envia um comando para o cérebro que vai liberar substâncias químicas no nosso corpo. Por exemplo, se você tem uma crença de que eu não sou bom o suficiente, então dispara uma emoção de medo ou de vergonha. Nesse momento, o seu cérebro inunda o teu corpo de cortisol e adrenalina. E o corpo físico, que é o hardware, que é onde a coisa acontece, ele não vai conseguir sustentar essas altas doses de substâncias químicas por muito tempo sem reagir. Então, o medo vai virar um aperto no peito ou uma falta de ar. A raiva reprimida vira tensão de mandíbula, ou de ombros, ou ainda problemas gástricos. Então o físico ele acaba sendo apenas o mensageiro final. Então ele vai estar gritando porque passou por pensamentos. Esses pensamentos geraram emoções e você não trabalhou com isso. E aí chega uma altura que vai somatizar no seu corpo. Tá, entendi como funcionam as crenças e como elas nos afetam. Mas o que eu faço com essas crenças? Como é que eu mudo elas? As crenças, elas têm um porém. Elas ficam armazenadas no nosso subconsciente. E o problema é que a gente não tem um acesso direto para o nosso subconsciente. Para quem já viu imagem associada à psicologia, então, eles põem um iceberg para representar a nossa parte mental. Então, o que fica acima da água, o que a gente vê, é a nossa parte consciente. É o que a gente tem acesso livre. Abaixo nós temos o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E como eu acesso esse meu inconsciente para eu alterar as minhas crenças? Existem algumas técnicas, algumas ferramentas. Eu vou passar para vocês uma ferramenta que ela é muito simples de ser usada e também muito rápido, que eu vou conduzir vocês a essa prática e depois vocês podem vir e fazer quantas vezes vocês quiserem. Depois que vocês aprenderem essa técnica, que é muito simples, vocês podem usar no dia a dia de vocês sem precisar até consultar o vídeo aqui. Essa técnica, ela se chama estado interno. Nela, a gente vai acessar desconfortos do nosso corpo físico
Entender quais são as emoções que estão associadas a esse desconforto e buscar quais os pensamentos, quais as crenças que estão gerando essas emoções e esses desconfortos. Show, né? Vamos lá então. Antes da gente começar a prática, eu preciso dar algumas instruções. Primeiro, eu vou conduzindo vocês e aí o corpo ele vai trazendo algumas respostas, algumas ideias lá. Só deixa fluir. Não questione, não tente entender. Durante a prática não é o momento. É o momento só de acolher as informações que estão vindo. Depois da prática feita, se você quiser questionar, entender, super válido. Mas durante a prática, só deixa rolar, beleza? Acolha o que vier. O que vier de resposta, o que vier de emoção ali, não tente entender, não tente justificar, só acolha. Faz parte da prática. É esse deixar fluir. É uma resposta que não vai vir da nossa mente controlada, vai vir lá do nosso inconsciente. Então, deixa rolar, tá bom? E por último, acolha sempre a primeira resposta que vier. Às vezes vai vir uma resposta, 2, 3, eu vou pedir uma frase, alguma coisa lá. O que vier tá certo, mas não queiram descartar o que veio para achar uma resposta mais elaborada. Lembra que eu falei? Deixa vir, só deixa rolar, o que vier, acolhe, ok? Então vamos para a prática. Ela é uma prática curtinha, rapidinha lá, pessoal. Então, só que o que preciso que vocês escolham um lugar para vocês se sentar e ficar confortável. Confortável não quer dizer relaxadão, deitadão, não, ok? Então, sente, feche os seus olhos, faça 3 respirações lentas e profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vamos lá. Mais uma. Agora, eu vou pedir para que você perceba o seu corpo. Aonde você sente um desconforto? Que parte do seu corpo está chamando a sua atenção? Leve a atenção para essa parte do seu corpo. Só observe ela. Ou se você lembrou, se agora não está desconfortável, mas você lembrou de algum momento no seu dia que estava desconfortável, que você sentiu um desconforto, vá para aquele momento. Observe esse desconforto no seu corpo. Agora, perceba que emoção está associada a esse desconforto. Medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa. Vem alguma emoção, vem mais de uma. Lembra, só acolha, não precisa julgar. Então, mais uma vez, conecta com esse desconforto que você sente no seu corpo, com essa emoção que está associada a esse desconforto. Sinta essa emoção e perceba quais são os pensamentos automáticos que vêm à sua mente agora. Pode vir um pensamento, mais de um. Só acolhe. Agora, questione esses pensamentos. Por que eles estão presentes agora? O que fizeram esses pensamentos, essa forma de ver a vida estar emergindo em você neste momento?
Colha as respostas e pode ir abrindo os olhos devagar. O que eu vou pedir para você fazer agora? Para que você pegue um papel e uma caneta e anote esses pensamentos automáticos que vieram. Esses são crenças, são coisas que você acredita inconscientemente que estão gerando esses desconfortos, seja eles emocionais ou físicos na sua vida. Então anote quais são essas crenças. Eu pedi para você perguntar o que trouxe esses pensamentos à tona nesse momento. Então, provavelmente vai vir a resposta de que situação que você passou que ligou o gatilho dessas crenças que estavam lá no seu subconsciente. Isso é bom para a gente entender como a gente funciona também. Agora, você vai pegar esses pensamentos automáticos que vieram, essas crenças, e vai se perguntar: realmente fazem sentido? Essas crenças precisam estar presentes neste momento? Quando a gente faz questionamentos sobre as nossas crenças, não necessariamente que a gente está eliminando elas, mas a gente está tirando a força que elas têm. É como se elas não encontrassem muitas respostas. A gente tira esse poder dela. E como que a gente pode realmente nos libertar dessas crenças? Substituindo-as. Então, quando a gente tem uma crença limitante, uma crença negativa, não tem como a gente excluir ela. A gente precisa substituir por uma crença positiva. Por exemplo, se você tem uma crença de culpa ou de não merecimento, você pode substituir por uma afirmação como: eu mereço e recebo o melhor da vida. Se, por exemplo, você tem um medo de falar em público ou de se expor, você pode substituir por uma crença do tipo: eu encaro as oportunidades que a vida apresenta com coragem e determinação. Ou eu me sinto confiante para falar às pessoas. Mas preste atenção. O que é importante quando a gente cria uma afirmação para substituir uma crença? Tem 3 pontos muito importantes nessa afirmação. Primeiro, que ela seja tangível para você. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem medo de falar em público, não adianta você criar uma crença do tipo: eu sou o melhor orador do mundo. Parece que fica uma coisa muito distante. Então, você pode criar uma crença, substituir por uma crença que esteja mais palpável e tangível para você, como: eu me sinto seguro enquanto falo para as pessoas. O segundo ponto muito importante é que essa crença seja positiva. Então, você não pode falar uma crença, pegando esse exemplo de falar em público assim, falar: eu não tenho mais medo de falar em público. Você precisa colocar essa afirmação, lembra, é uma afirmação de uma forma positiva. Eu me sinto seguro, eu sou capaz, eu tenho habilidades para conversar com as pessoas, para falar em público. Então coloque sempre de uma forma positiva. Terceiro ponto é que essa afirmação esteja no tempo presente. Não adianta você fazer uma afirmação para o tempo futuro. Cada vez falarei melhor em público. Você está jogando lá para frente. E essa afirmação ela precisa ser no tempo presente. Eu falo com segurança diante de públicos, diante de pessoas. Entenderam? Então, a frase ela tem que ser tangível. Não adianta você querer programar alguma coisa que está muito distante da sua realidade. Você não vai acreditar naquilo. Ela precisa ser positiva e no tempo presente, certo? Tá, e o que eu faço com essa afirmação? Você vai repetir ela muitas vezes ao dia, quantas vezes necessário, até que o que você está afirmando seja natural. Aí você reprogramou aquela crença que você tinha e criou uma afirmação, uma crença positiva, uma crença benéfica para a sua vida. Um outro artifício que ajuda bastante nesse processo são florais. Como eu sou terapeuta floral, eu utilizo bastante os florais
para trabalhar as emoções, a forma de pensar, as crenças ali. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, dá para a gente trabalhar a segurança, se sente que não tem merecimento, então florais que vão trabalhar o merecimento, que vão combater a culpa. Então, são algumas coisas que ajudam nesse processo que a gente precisa fazer, mas eles dão um empurrãozão, posso dizer. Todos nós temos crenças limitantes. Muitas delas foram embutidas quando nós ainda éramos crianças e foram reforçadas ao longo da vida, como é o meu caso que eu contei para vocês. Mas a partir do momento que a gente vai despertando a nossa consciência, saindo do automático, nós passamos a entender os nossos padrões de comportamentos e a questioná-los. Com isso, vamos buscando ferramentas para transpor as nossas limitações, ampliarmos a nossa felicidade e vivermos o nosso flow. Aqui, essa ferramenta que eu trouxe para vocês é uma ferramenta poderosíssima que ajuda demais nesse nosso processo. Se esse vídeo te ajudou a ampliar um pouquinho a sua percepção e a melhorar algum ponto na sua vida, então deixe o seu like e também compartilha com alguém que esteja precisando passar por essa experiência. E se você quer mais conteúdos como esse para dar um up na sua vida, se inscreve no canal. Grato por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e viva seu flow!